Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao Polêmicas na Cozinha, o podcast e videocast de receitas Nestlé que sempre tem como costume trazer hábitos do que a gente gosta de fazer em casa, que é falar mal. Mas não é falar mal no mau sentido, é no bom sentido. A gente ama uma polêmica. E claro, tem que ter relação com a cozinha, tem que ter relação com a comida. E hoje, eu diria que o tema, ele não é extra polêmico. Vocês vão se perguntar quando escutar. Aliás, vocês já devem saber porque vocês viram no título, né? Bobinho sou eu, né? Vocês sabem o que é comida brasileira? Vocês têm noção do que é comida brasileira? Ela existe mesmo? Existe algum prato nessa região, nesse país que chamamos de Brasil, que é uma comida brasileira de verdade? Não sei. E é por isso que hoje a gente trouxe gente pra falar disso. Porque quem sabe que você tá comendo não é brasileiro e você vai parar de comer? Não vai? Difícil. Então, roda a vinheta. Polêmicas na Cozinha é uma produção original de Receitas Nestlé. E o tema de hoje é: existe comida brasileira? E para causar com todas as concepções do que é uma culinária brasileira, ou cozinha, ou não sei, a gente vai entender ainda. A gente trouxe hoje uma pessoa muito especial. Ele é o meu companheiro de trabalho, ele trabalha em Receitas Nestlé também. E tem um currículo que eu diria deveras próprio para estar aqui hoje respondendo as nossas perguntas. Ele é formado em Ciências Sociais e é mestre em Antropologia pela PUC de São Paulo. Tem uma pesquisa sobre História da Gastronomia, Cozinha Brasileira e Literatura Culinária, ou seja, um pouco de tudo que a gente vai falar junto, né, numa pesquisa só. Ele possui experiência como professor de gastronomia e também história da alimentação, empreendedorismo e eventos gastronômicos. Atualmente, o cargo dele na Nestlé, ele é nosso chefe de cozinha experimental lá em Receitas Nestlé, atuando com desenvolvimento de receitas, degustações, testes de produtos e afins. E acima de tudo, ele se define como um apaixonado por comida, cozinha e gastronomia. E ele tem um sobrenome que eu, apesar de trabalhar com ele há mais ou menos 5 meses, ainda não sei pronunciar. Vamos nessa. Nosso querido Ulisses Stelmachuk. Foi quase. Stelmachuk. Stelmachuk. Mas na dúvida, Boa. Uli. Uli. Pra gente, né? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, você se considera bom de garfo? Pergunta. Pra gente saber se tá... Claro. Tem que ter, né? Eu sou aquele taurino típico. Boa. Que se não tá com sono, tá com fome. Mas eu tô mais com fome do que com sono. E quando não tá dormindo, tá comendo. Exato. E quando às vezes tá comendo, também pode estar dormindo, né? Ou sonha que tá comendo. Maravilhoso. Eu acho assim, pra gente começar primeiro, a gente tem um tema abrangente aí pra falar que é comida brasileira. Mas antes de tudo, você tem aqui essa sua paixão por comida, cozinha e gastronomia. E eu acho que pra muita gente isso é a mesma coisa. Parecem sinônimos, mas são termos que têm significados próprios. Então vamos lá. Vai lá. Comida é aquilo materialmente que a gente come. Tá. Pode ter até uma dimensão simbólica, né? Eu comer, sonhos, eu me alimentar de afetos. Mas a comida, no geral, é aquilo que você está comendo ali no dia a dia. Mas assim, uma coisa que a gente precisa também transformar. Não adianta só eu pegar a banana do pé, descascar e comer. Aquilo é só um ingrediente. A comida eu preciso elaborar ali de alguma forma. A cozinha. A cozinha já é o espaço onde eu vou materializar a comida. Tá. Onde eu vou transformar o ingrediente. Tá. Pode ser tanto um espaço físico, então a cozinha de casa, a cozinha de Receitas Nestlé. Boa. Como também um espaço meio que simbólico. Então, onde eu vou refletir sobre, pensar sobre como transformar aquilo tudo. Isso é a cozinha. E a gastronomia? E a gastronomia já abrange tudo isso. Então ela fala do ingrediente, da história desse ingrediente, de como eu vou me relacionar com ele, entender ele, né, nesse sentido psicológico, social, como eu vou, pensar em também. cozinhar ele de fato. Então a gastronomia ela vai de tudo assim, não é ela só abrange sobre todos os campos. Pegar, fazer e comer. Não. É realmente pensar no ato de comer também, né? Totalmente. E a gente também tem culinária nesse meio. A gente, inclusive, se denomina na Nestlé, em Receitas Nestlé, como culinaristas. Culinaristas. A culinária estaria mais próxima da gastronomia, talvez? A culinária, ela tem a ver com as técnicas pelas quais a gente
povo, cultura ou país usa para transformar o alimento. Tá. Então, por exemplo, quando eu falo culinária brasileira, eu quero dizer sobre o conjunto de técnicas ali que estão ali no Brasil, dos povos brasileiros, indígenas, africanos que vieram para cá, populações europeias e que, de alguma maneira, ali, aquele jeito de fazer a comida Trouxeram. a gente incorporou. E o mais correto, se você vai num restaurante, por exemplo, é você falar, vão num restaurante de comida italiana, de culinária italiana, de gastronomia italiana ou de cozinha italiana. Nossa, é muita coisa. Assim, a gente tem que pensar mais no sentido de cozinha, porque eu acho que é um termo que dá conta de explicar tudo isso, né? Porque quando a gente vai num restaurante, a gente não só vai comer a comida feita Mas ali naquela cozinha, sim. mas onde foi pensado, elaborado Menu, e transformado. inclusive, que trouxe isso. Exato, total. Então, gente, por favor, tá? Nada de sair por aí falando Um restaurante de gastronomia. cozinha. Cozinha. Tá? Para de inventar. E se a gente tá falando de um país, por exemplo, a gastronomia mediterrânea, a cozinha, é a mesma coisa também? A gente entende? Isso, ela vai mais por um lado geográfico, assim, né? Então eu penso no conjunto de povos que estavam ali que utilizavam daquelas técnicas incomuns para preparar determinados pratos, né? Tá. Hoje em dia no Brasil é uma briga para a gente definir, por exemplo, a cozinha brasileira pensada por regiões, né? Então, por exemplo, a cozinha de São Paulo. O que é a cozinha de São Paulo, né? Uma É mistureba. uma mistureba total, né? Então faz mais sentido a gente pensar na geografia do lugar. Tá. Então, por exemplo, São Paulo, Capital Minas, zona, o interior ali. Então, aqueles ingredientes que são comuns naquela região. Entendi. O porco, o milho, a carne, né? O frango, a couve. Então, tudo isso meio que... né? Faz mais sentido pensar geograficamente. Isso. Então significa que isso é basicamente a grande polêmica de hoje. Definir ou abordar esse tema que é cozinha brasileira, que pelo que eu entendi já de cara não há um consenso sobre isso. Muito difícil, porque quando eu falo cozinha brasileira, eu posso estar pensando em mil coisas, Muito, né? nossa. Posso estar pensando num prato barreado que a gente encontra lá no sul do país, ou então sei lá, num peixe na telha muito típico de verdade. norte, nordeste. Então é um termo muito difícil da gente unificar. Mas que de alguma forma a gente precisa, porque é um Sim. país, o Brasil é um país único, Gigantesco. né? Gigantesco, dimensões continentais, mas que de alguma forma a gente tem uma identidade ali compartilhada. Mas assim, pensando, por exemplo, você falou muito de pratos, mas a gente também pode falar muito de ingredientes, né? Porque tem muitos ingredientes regionais que são aplicados em pratos regionais e que basicamente, se você não faz naquela região, você não tá comendo o prato certo, você tá comendo uma cópia do que seria o prato. Acho que isso é muito comum. Por exemplo, a gente anotou algumas coisas aqui. A típica feijoada. Feijoada é uma polêmica de cabo a rabo, Porque né? é um prato que no Brasil inteiro se faz. Meio que define como prato nacional, né? Exato. Mas, por exemplo, se a gente vai para a região norte do país, a gente não encontra muito esses ingredientes típicos da feijoada, Tipo né? os nossos daqui do Sudeste. Por exemplo, existe uma feijoada, né, entre aspas, da região norte chamada de maniçoba, Sim. que é aquela feijoada feita à base da folha da mandioca brava, chamada de maniva. Que é muito, né? Se a gente consome ela pura, ela é super tóxica. Mas a gente precisa cozinhar vários dias, ferver, um processo de fermentação muito longo para ela ser transformada em algo comestível. E vira uma feijoada. Feijoada entre aspas, entre aspas, assim, é um prato que a gente pode... E aí você chega aqui no muita Sudeste semelhança. fazer uma feijuca, Pois não tem nada a ver outra com essa. coisa, né? Pois é. A feijoada a gente aprendeu na escola aquela historinha, né? Muito clássica dos exato, negros. dos africanos Que escravos, aproveitavam, né, Sim. supostamente as partes menos favorecidas do porco, mas só aí a gente já vê que isso não funciona, né? Porque naquela época é muito difícil a gente pensar que alguma parte do porco, como por exemplo o rabo, a orelha, os miúdos, fossem partes menos favorecidas, né? Se a gente pega, por exemplo, pratos típicos de Portugal daquela época, a gente encontra esses Tudo ingredientes lá, né? E assim, uma coisa muito básica é que a cozinha de algum país, ela só existe a partir de um certo grau de liberdade que as pessoas têm de combinar os ingredientes e criar um prato, uma comida. E liberdade naquela época é tudo que os escravos não tinham. Exato. Então como é que eles iam criar um prato, né?
Então, assim, essa historinha meio que cai por terra, Gente, assim. E é uma Pois coisa é. que a gente escuta já há Há muito anos, tempo, né? Pois é. E então isso significa que a feijoada que a gente come hoje, ela é como se fosse o prato nobre que se servia na época, então. Porque a gente não despreza nada do porco hoje. Nada. Naquela época, a gente tem pratos semelhantes que a gente encontra em outras regiões do mundo. Uhum. Então, por exemplo, na Espanha tem a fabada. Fabada. Isso, que é esse cozido com Feijão? com grãos, né? Pode ser, no caso é com fava, né? Mas a gente tem essa combinação de grãos e carne, a gente encontra em diversos Tem o... Qual que é o nome do locais. francês? cassoulet. Cassoulet. Clássico Amo, cassoulet. amo. Que foi, né? A gente associa cassoulet na França. Exato. Mas aí a gente precisa pensar também na época das invasões mouras, quando o feijão entra junto com a carne de porco. Então, assim, se a gente for, né, ao Destrinchar. fundo mesmo, nada é original, né? Quer dizer que a gente não tem uma comida original? Você não quer responder isso ainda? Deixa pro fim do episódio. Eu acho que a gente pode hoje significar pratos de uma maneira muito nossa, muito própria, né? Mas no fundo a ideia de originalidade é muito discutível, né? Mas se a gente pensar, por exemplo, falando muito de feijoada e tal, você comentou qual que é o do ingrediente lá do Nordeste que você falou? A maniva. Maniva, que é a exato. folha da mandioca brava. Nenhum outro lugar no país tem maniva, por exemplo. Vamos supor, ela é tradicional da região Nordeste. Essa culinária, né, Isso. esse jeito de preparar é tradicional de lá, mas muito herdado também das populações indígenas que né, viviam naquela região. E aí a gente vai no sul eles fazem, sei lá, uma dobradinha, que seja. É um tipo de feijoada, não sei, mas assim, é um Pode ingrediente ser. que leva carnes, miúdos, feijão, líquido, tempero, é outro. Então não tem como a gente definir, tipo, esta é a feijoada do Brasil. Não tem como. Não, é muito difícil. Eu acho que a gente até pode pensar nesses termos. Por exemplo, a gente vai num restaurante francês. Boa. A gente vai comer ali pratos que são típicos da França, Sim. né? Pratos muito emblemáticos, mas que também, né, de uma certa maneira, representam só uma parte daquele país, né? Não representam ele como um todo, né? Então, eu acho que faz sentido né, se a gente pensar num sentido mais amplo, Tá. numa identidade nacional. Uhum. Agora, dizer que aquele prato representa de fato todas as populações seria injusto, né? É porque também, gente, acho que tem uma... Não é briga, mas é uma apropriação de cada povo, de cada cultura, né? A gente tem um Brasilzão repleto de culturas. Exato. Não tem como eu obrigar a cultura nordestina a falar esta é a feijoada que vocês têm que comer, porque é a que a gente aqui come. Não existe isso, né? É o Total. respeito à culinária como um todo. Mas a gente tem outros pratos que eu acho que são válidos da gente falar, que é muito que vem também de influências indígenas. Eu acho que dos indígenas, a gente poderia dizer que a gente tem muito essa sabedoria dos ingredientes nativos Total. e de como usar esses ingredientes, né? Essa própria ideia da mandioca mesmo, né? Com a mandioca a gente pode fazer ela tem tantos derivados, então a gente pode fazer diferentes farinhas com diferentes granulações, farinha, né, a puba, aquela Fazer fermentada. bolo Souza Leão. Exato, delicioso. O polvilho doce, Nossa. o polvilho azedo. Pãozinho de queijo. Exato. E aproveita, né, o ingrediente em si, a mandioca Exato. em si, enfim. É muito. E tem o milho também, né, que a gente pode destacar, que é, nossa, um ingrediente que nacionalmente é paixão. Muito. Mas aí voltando também nesse tema, por exemplo, a gente pensa no milho como um grande ingrediente, sobretudo dessa parte de Minas, São Sim. Paulo, né? Uhum. Mas que era um ingrediente que, por exemplo, os negros já conheciam na África, né? Então, quando eles vieram para o Brasil escravizados, eles já conheciam esse ingrediente e sabiam como usar. Uhum. Então, assim, é bem interessante a gente estudar a fundo, né? E me tira uma dúvida, pensando nessas civilizações aí, nos povos que habitaram aqui antes de nós e tudo, também tem uma questão de técnicas, né? Do tipo, a gente herdou não só pratos, receitas e culinária, a gente herdou técnica. E muito do que a gente vê hoje na culinária nacional, não sei, na cozinha brasileira, vem de técnica. Total. De como fazer um peixe bem feito, que você aprendeu lá com os indígenas, ou de como transformar a mandioca em, não sei, diversas coisas. Porque isso a gente não... isso é uma herança nossa ou a gente aprendeu, ou a gente fez isso? Tipo, isso veio antes da gente estar aqui como Brasil ou não? A gente que começou o processo?
Eu acho que foram as duas coisas, né? Isso caminhou em conjunto da construção de uma cozinha brasileira, né? A primeira vez que a gente ouve esse termo, né, uma cozinha de fato feita no Brasil, uma cozinha que a gente pode chamar de cozinha nacional, foi através de um livro chamado Cozinheiro Nacional, do século XIX. Eita. E ele tinha um processo muito legal que era o seguinte: ele pegava basicamente receitas europeias, ou o modo de preparar as receitas europeias, mas utilizando ingredientes brasileiros. Então Quem ele que tem fez uma esse livro, lista. você sabe? A gente não sabe o nome do autor, só conhece as iniciais dele. Se eu não me engano, é RMC, alguma coisa assim. Gente! Incrível. Ele é do meio ali do século XIX. E o legal é que ele tem uma tabelinha com, por exemplo, se eu vou fazer uma receita com alcachofra, aqui no Brasil não Exato. acha alcachofra. Que vai usar o quê? Coração de bananeira. Então, se eu vou fazer uma receita com pinhole, eu vou utilizar pinhões. Então, assim, é muito interessante. Ele pega as receitas, né, o modo de fazer a culinária europeia e muda para os ingredientes brasileiros. Como que é o nome do livro? Cozinheiro Nacional. É um livro amplamente divulgado, assim, não é um livro que morreu ou que deixou de ser estudado. Ele foi. O Senac fez uma reedição dele muito legal. E tem as receitas, assim, são receitas incríveis. Por exemplo, legal. você encontra a receita de macaco, de arara. Pra época, Não sei se né? é tão Eram legal, carnes. Gente, que Pois é, loucura. muito verdade, legal. porque na época, pra adaptar uma carne de sei lá o que lá fora, trazia pra cá como o quê? Sim. Macaco. Pois é. Ah, é bom, é. Mas a gente aprende muito com isso, né? Porque, de fato, é uma visão que eu, por exemplo, nunca pensei nisso. De, nossa, a equivalência de ingredientes europeus para a culinária brasileira. Sim, pois é. E aí, assim, né? Depois a gente começa a pensar nas técnicas, digamos, próprias, nossa, né? Muito depois da abolição da escravidão, né? Sim. Por isso que a feijoada não faz sentido a gente falar como uma herança, né, dos escravos, né? Porque a cozinha dos negros, ela só vai ser reconhecida muito depois da abolição, quando essas populações, para sobreviver, precisavam ocupar a rua, né? Então aí a gente tem o início da comida de rua, então o acarajé, por exemplo, essas barraquinhas que a gente encontra. Acarajé veio... Então, acarajé é uma comida nossa? Acarajé é uma comida africana. E aí é muito engraçado, né? Porque, por exemplo, a gente tem o falafel, que basicamente é a mesma técnica, né? Um bolinho, a gente faz um bolinho à base de um grão, Exato. isso. Então, assim... Caracas. Mas o falafel é da culinária árabe, isso, né? E também temos... Exato. Nossa. E me fala uma coisa, pensando em complexidade, assim, a gente sabe, como eu falei, as regiões têm ingredientes muito complexos. Sim. Você acha que isso é um ponto positivo como questão herança? Do tipo, meu, que bom que a gente tem o acarajé, por exemplo, que é um prato nosso, assim, muito foda. Ou não? Não dá pra reproduzir. Não é um prato nacionalmente fácil de você fazer. Eu não consigo difundir essa cultura, sei lá, pelo território. Isso é bom ou é ruim? Eu acho que isso é muito bom, a gente ter essa diversidade de técnicas, ingredientes e preparos. E aí que eu acho que é muito legal o trabalho dos chefes brasileiros, né, os chefes de hoje, contemporâneos. Esse trabalho de, né, nos ensinar, né, nos educar a como conhecer todos esses ingredientes belíssimos e como trabalhar com eles, né? Então, por exemplo, o Alex Atala aí que, né, viaja ao Brasil, né, tem muito essa ideia de você... Né, ele tem um livro chamado Redescobrindo Ingredientes Brasileiros, né? Porque não só é você pensar em novos ingredientes, desses mais diversos, então vou lá na Amazônia e pego uma formiga e transformo isso numa coisa incrível, mas também como redescobrir os nossos ingredientes que a gente utiliza. Tá acostumado já, exato, né? No dia a dia. Que é muito das febres, né, que vieram aí alguns anos atrás, tipo a tapioca. Meu, eu me lembro da minha vida de existir tapioca a partir de determinado momento. Exato. Antes daquilo ninguém nem falava. Quando a gente era criança não existia tapioca, não tinha, né? isso de vamos fazer uma tapioquinha no café da manhã. Exato. Ou um dadinho de tapioca. Não tinha isso, Total. gente. Eu acredito, aliás, eu acredito isso muito aos chefes brasileiros hoje, esse trabalho belíssimo que eles fazem. E existe algum emblema do tipo, meu, a cozinha brasileira é conhecida por... Eu acho que de cara viria a variedade de temperos, né? A nossa comida ela é muito condimentada, né? Mas condimentada num sentido de bom. bem temperada, Bom. né?
Não que a gente utilize muitos condimentos, Sim. né? Mas que a gente utilize muito dos sabores tipicamente brasileiros, né? Das frutas, dos grãos, enfim. E as próprias ervas, que a gente tem tantas, né? Também. Gente, no Brasil tem erva que dá na Muito. calçada de casa e o Exato. povo não sabe que tá Aliás, plantando isso ali. Pois é, as punks, né? Chamadas As punks. que Punks daria é produto... plantas alimentícias não convencionais. não É convencionais. isso, que daria um outro podcast aqui, né? A gente pode pensar num novo episódio sobre Legal. punks, mas é isso. Tem muita coisa que tá ali a nosso alcance e que a gente não tá nem acostumado, porque também a gente tem um pouco de receio de fugir um pouco do dia a dia, Sim, sabe? Tipo, sei lá, vou usar uma planta aí diferente pra fazer a minha salada. Ai, será que eu vou gostar? Ai, será que eu vou gostar? Ai, é cara. Ai, não sei o quê. Mas, Uli, como que fica então essa questão do tipo, eu vou sair para ir a um restaurante de comida típica brasileira? Na minha cabeça, Luke, se alguém fala, vamos jantar ou almoçar num restaurante de comida brasileira, pra mim vai ter arroz, feijão, bife, uma mandioquinha, uma farofinha, uma feijoada, sei lá, uma couve, tipo é isso. Mas o que eu espero nesse caso, então? Se você tá esperando essa comida, é melhor você você pensar num restaurante de comida sudoeste, assim, do país, Verdade. né? Porque, por exemplo, se a gente pensa num restaurante de comida típica brasileira, eu tô pensando num Tordesilhas, por exemplo, da Mara Salles. Você tá. vai comer lá tanto um barreado, Nossa. super típico, né, da região sul, quanto um pato no tucupi. Gente, Muito típico do mesmo norte lugar? do Brasil, no mesmo lugar. E a Mara, ela tem esse trabalho muito fiel às receitas. tá. Claro que, né, você encontra ali pequenas interpretações dela sobre esses pratos, né? Dentro Natural, desses né? pratos. Mas, de fato, ali você vai encontrar aquela receita muito típica da região, né? Como se faz ali mesmo, né? Diferente, por exemplo, da Bel Coelho, Nossa, sim. que também trabalha com cozinha brasileira, mas aí já é uma cozinha que ela toma mais de inspiração. Então, por exemplo, você vai no restaurante dela e é capaz de comer um pastel de queijo Ai, é uma delícia. da canastra com um coulis de jabuticaba. Eu amo o restaurante dela. Pois é, amo. fantástico. Mas assim, olha que legal, né? Ela pega uma técnica francesa, o coulis, de Adapta pra um ingrediente nosso. total. Então, assim, é um trabalho muito de inspiração, de criatividade. Eu fui em um que fica no Instituto Moreira Salles. É um Balaio. balaio. Gente, e lá tinha uma releitura, né? Sim. Do que é um picadinho. Meu, eu fiquei com aquilo na cabeça dias que eu comi aquilo. Eu fiquei, Delícia. era feijão fradinho, com um vinagrete de não lembro o que. Mas a carne vinha num formato diferente, com uma farofinha de não sei o que. Eu não preciso procurar, gente, mas dá uma olhada lá também. Cara, aquilo ficou na minha mente do tipo, não tem nada a ver com o picadinho que eu como na minha vida. Mas, meu, é um picadinho Sim. 100% brasileiro pra mim, Aham, sabe? Super. E é engraçado como o nome do prato carrega isso, do tipo picadinho. Eu tô pensando aqui, né? Se você me falar, por exemplo, pato no tucupi. Aqui. Você chegar lá, às vezes não tem nada a ver. E acho que é outra muito- outro formato, né? Outra apresentação. Que é o toque do chefe, talvez, né? Exato. Acho que é um pouco da identidade dele. Sim. Mas que de alguma forma te remete àquele picadinho originalmente que você comia na sua infância. Um dos ingredientes, né, para você criar, elaborar um prato é essa memória afetiva. E gustativa, né? E pensando em... Ai, amo. Sobremesas. Porque a gente vai nesses restaurantes, a gente também se envolve muito com sobremesa. Diferentemente de um restaurante do dia a dia, que não tem uma sobremesa assinada, coisa do tipo, Sim. esses restaurantes têm uma experiência também com a sobremesa. E aí eu quero muito entrar nesse momento de falar da sobremesa brasileira. Boa. Que é muito nosso isso Aham, também. Inclusive, a gente bastante. tem dentro da história da Nestlé, a gente tem um livro que se chama O Doce Brasileiro, que já teve, acho que 3 edições, eu não lembro de que ano, mas assim, parou, acho que de ser em 1980, 90, não lembro. Que é um livro que traz, assim, centenas e centenas de receitas. Que incrível. Nossas, de uma certa forma, mas também Sim. muitas releituras e afins. Claro. Mas como é que fica essa questão, Uli? Bom, para a gente entender esse lado da confeitaria, né, brasileira,
Eu acho que a gente precisa pensar muito na formação do Brasil, né? Colônia, uma colônia que produzia, né, muitos insumos aí para serem exportados para as metrópoles, e um desses insumos, obviamente, era a cana-de-açúcar, né? Então o açúcar ele moldou muito o nosso paladar, né? É tradicional que nós brasileiros temos um paladar mais puxado para o doce. né? Então, nossos doces são muito doces, né? E além disso, também o açúcar passou a entrar muito na confeitaria como um modo de você conservar as coisas, né? Verdade. Então, eu faço uma compota, eu faço uma geleia para aproveitar todas aquelas frutas, né? Que Estão aqui sobrando são ali. muito ricas É. pra gente, né? E uso o açúcar ali como esse método de conservação, né? Então, eu acho que isso começou muito a moldar o nosso paladar, né? Puxar muito pro doce. Além também daquela tradicional confeitaria mais europeia que chega aqui pra gente muito pelos portugueses. Então, esses doces à base de ovos, de gemas, claras, combinados com o nosso produto por excelência, que é o açúcar, né? Mas você consegue pensar em algum doce 100% brasileiro? 100% brasileiro. Você tenha comido ou que você conheça? Eu acho que talvez esses doces mais tradicionais, do tipo a goiabada, por exemplo, uma bananada. Eu penso assim, num doce muito... uma fruta muito nossa, né? Combinada com açúcar. Porque tem também umas polêmicas aí, vamos falar dessas polêmicas. Por exemplo, do nosso queridinho pudim. Sim. O pudim é um doce criado no Brasil. Sim. Ele é um doce feito dentro da nossa culinária. É claro que existem variações de pudins fora do país, que a galera fala, é quase... Não é. Pudim é pudim. E é com leite moça. Mas rola mais algumas dessas polêmicas, assim, da gente ter doces que falam, são doces brasileiros. Não são, eles não são. E a galera pensa em outro. O próprio quindim. Sim, que é português, né? Então, e tem muita gente Por que fala que quindim é excelência. brasileiro. Não Sim, é, né? Não é. O doce de leite também, que Boa. pra mim o doce de leite brasileiro é muito melhor. Do que o que- argentino, por Total. exemplo. Mas também... Cocada. Cocada, boa. Será? Acho que vale investigar, né? Porque, é muito... Apesar que coco, Nossa. pra gente, ele é bem regional também, mas essa questão do açúcar, Sim. Eu fico pensando, gente, imagina quando você... E é uma coisa louca pensar quem descobriu isso. Eu tava até anotando aqui que tem no restaurante da Mara Salles, que você falou. Sim. Tem uma sobremesa que é um creme anglaise de pequi, compota de maracujá e suspiros de jatobá. Olha aí que incrível. Nunca comi o pequi e nem o jatobá. Pois é, o jatobá, inclusive, é uma fruta muito polêmica. Por quê? Porque ele, in natura, tem um cheiro típico de chulé. E, assim, tem quem goste. É igual o pequi também, né? Tem quem goste, tem quem odeie, né? Mas, gente, e, tipo, como é que dá tudo isso pra colocar no... E aí, Pois é. mas é uma sobremesa que você considera brasileira? Creme anglaise? É, Com compota, com sim, suspiro? eu acho que são diferentes técnicas aí, com ingredientes muito brasileiros, né? Tem outras chefs que você citou também, a Bel Coelho e assim por diante, né? Sim. Que ela tem ela serviu um menu que ela considerava um menu dos orixás. Sim, Também. isso é uma outra, digamos, uma outra forma da gente elaborar a comida, né? Muito legal. Que é ligada à ancestralidade, que é ligada à religião, à fé. Então, não só ela, a Janaína Rueda também traz muito Sim, isso para da dentro da Casa do cozinha Porco, né? dela. Isso. A Janaína Rueda é a da Dona Onça. É. E aí ela tem esse grande parceiro de Do- vida, o Jefferson Rueda, que é o da Casa, Da Casa do Porco. Que Isso. inclusive foi eleita A chefe do ano pelo guia 50 Best 50 Best. Isso. Esse ano, isso, em de 2024. 2024. A gente Chefe agora do rolou ano. também Michelin. A gente tá. Quando a gente tá gravando. No momento em que nós estamos gravando, foi bem recente a escolha, né? Sim, sim. E aí alguns restaurantes brasileiros até entraram nesse. Porque tem o Guia Michelin e tem o outro, que é o. O Michelin ele trabalha nesse sistema de estrelas. Uhum. Então, né, começou no sistema de estrelas, né? Tá. Então a gente avalia os restaurantes por uma série de medidas aí, né? Então o crítico vai lá, observa tudo, né? A louça. Então tudo isso conta para você ganhar uma estrela no Michelin ou não, né? Só que aí começaram a fazer muitas críticas no sentido:
Será que é justo utilizar esses padrões muito europeus de avaliação e aplicar eles em outros países? Faz né? sentido. A Helena Rizzo, inclusive, jurada atual do MasterChef, ela deu uma entrevista muito recentemente falando sobre isso, né? Que o restaurante dela é muito despojado Como é que você vai avaliar, né? para ganhar uma estrela Michelin. Ela Mas tem ela ganhou. uma, Ela tem tem uma. Mas, assim, eu acho que a gente até pode ter um 3 estrelas aqui no Brasil. O Atala tem 2. E pelejou muito pela segunda estrela dele, mas 3 eu acho que vai ser difícil. Sério? Né? Porque Eita, é uma polêmica. experiência muito requintada, luxuosa, que eu acho que aqui dentro não faz muito sentido, sabe? E eu acho meio... Eu não sei, gente. Eu posso ser um pouco polêmico agora, mas essa é a ideia. Eu acho um pouco restrito demais também, sabe? Pra falar em gastronomia e em culinária brasileira, você ter esses pontos, assim, quase como pontos turísticos do país, em que você tem que pagar uma fortuna pra consumir o que seria uma culinária brasileira. Sim. E fora dali você não tem acesso a nada parecido, Exato. seja ingredientes, técnicas. Então eu acho que é meio do tipo, como é que a gente democratiza? Pois é, a categoria Bibi Gourmand do Michelin, ela veio depois de muitas dessas críticas, né? Porque eles então começaram a entender que existem lugares que têm uma boa comida, né, com um custo-benefício muito bom e que merecem então ali um selinho de aprovação Michelin. Mas de fato, para você ir num 3 estrelas, Nossa senhora. realmente é uma experiência muito cara, Exato. né? E muito exclusiva, no Exato. sentido de que, né, você, tudo bem, você vai ter ali os melhores ingredientes, mais frescos, preparados no momento certo, por um chefe que estudou muito para aquilo, mas que infelizmente não vai atender a todo mundo, né? Fazendo uma retificação aqui, Janaína Torres, proprietária, chefe do restaurante Dona Onça, que foi eleita agora a 50 Best, como o Uli comentou. E pensando em chefes e culinária, assim, o que você acha mais fácil, talvez, pra gente ter um norte nessa conversa toda? É você testar, botar a mão na massa, comer, conhecer, ou você estudar? Que você tem um puta de um currículo de estudo sobre a gastronomia, sobre a cozinha brasileira. Mas no dia a dia, oficialmente, a gente não trabalha assim com esse foco em culinária brasileira, ingredientes regionais, né? Vez ou outra. O que você acha? Pra quem tá escutando, que gosta desse tipo de assunto. Eu acho que vale as duas coisas. E eu acho que, em primeiro lugar, você precisa entender qual é o seu caminho dentro da cozinha, né? Por exemplo, eu já fiz um estágio em um restaurante para sentir o que era cozinha de verdade e não me identifiquei com aquilo. Acho que, inclusive, esse foi um dos motivos pelos quais eu não quis... Era restaurante brasileiro? Não quis seguir esse caminho da cozinha prática, do dia a dia, de um restaurante. Para mim, faz muito mais sentido pesquisar a comida, ir a fundo da história de um povo, da gastronomia. Mas, assim, isso não me impede, por exemplo, de entender as técnicas e aplicar elas quando eu puder. O que eu acho que é muito que os chefes hoje... pelo menos, né, os melhores aí, fazem, né, no sentido de, poxa, eles vão viajar, eles vão fazer uma imersão ali numa região, entender como é que aquela população trabalha aquele ingrediente, como é que ela cultiva, como é que ela come, para aí depois refletir sobre isso e criar algum menu inspirado em toda essa experiência. E você sente que existe um interesse crescente por parte da população em geral, do tipo, se interessar mais por cozinha brasileira e tirar um pouco dessa síndrome do vira-lata que a gente tem porque a gente tem restaurantes deliciosos, por exemplo, o restaurante do Jacan, ele tem lá 2 restaurantes. Eu particularmente gosto muito. Não é um restaurante onde eu vou sempre, mas é uma ocasiãozinha especial. Opa, vamos lá. Mas assim, não é uma culinária brasileira em nada, né? E eu acho que tem muito dessa síndrome do vira-lata também, de achar que, puta, não é francês, é italiano, né? Eu acho que tem os seus méritos, mas rola isso. O que você acha? Eu acho que hoje tá muito menor, né? Eu acho que esse movimento que aconteceu nos últimos anos da cozinha no geral, né, no mundo inteiro, ela se voltar para os ingredientes, né, especificamente. Porque o que a gente viu, sobretudo a partir dos anos 2000, foi uma mudança de formato, né? Então, a gastronomia estava muito preocupada em aplicar técnicas, né? Só técnicas
criar e descobrir formas novas de como trabalhar com os ingredientes. A última grande, né, onda nesse sentido foi a gastronomia molecular. Nossa, sim. Que, né, teve Verdade. o seu pico ali nos anos Nunca mais 90, escutei. 2000. Pois é. E eu acho que chegou um período de esgotamento. Sim. Então, o que a gente notou a partir daí foi que os países, né, de uma forma geral, começaram a se debruçar muito mais sobre os ingredientes, né, e a qualidade deles. E o Brasil saiu ganhando muito com isso, porque a gente tinha técnicas, óbvio, mas a gente tinha ingredientes incríveis e que Nossa. até hoje a gente descobre novos ingredientes né, a cada dia, né, porque o país é enorme. Então, E essa quantidade de frutinhas e vegetais, Ervas, Meu sim. Deus do céu. Eu lembro quando também teve a época do cupuaçu. que era febre, Descobriram né? o cupuaçu. Ele existe lá, Isso. sei lá, desde quando, mas resolveram colocar cupuaçu em tudo. Aí tinha frango com cupuaçu, chocolate com cupuaçu, não sei o que com Petit cupuaçu. gâteau com Petit cupuaçu. gâteau. E agora eu não escuto mais ninguém falar do cupuaçu. Pois é, são as ondas, né? As ondas culinárias, né? Ondas culinárias. Mas são justamente essas ondas que meio que, não sei, aí me diz se você acha que ajudam a gente a ter essa difusão maior do que é uma comida brasileira. Por exemplo, o cupuaçu foi altamente valorizado depois disso. Todo mundo quis colocar cupuaçu em tudo e aí o Brasil inteiro começou a comer cupuaçu. Sim. Bom, né? Pra Legal. economia, Sim. mas ao mesmo tempo vira uma febre do tipo, coloque qualquer coisa e qualquer coisa Exato, vira... Eu acho que no fundo precisa fazer sentido, né? Exato. Eu acho que a gente precisa voltar, né? De novo, vamos voltar àquela história da memória gustativa, né? De uma coisa que você come, você entende aquilo que você está comendo, né? Que de alguma forma... E que você não se sente obrigado a comer só porque todo mundo está falando que é. Eu, por exemplo, gosto de cupuaçu. Exato. Não gosto. Detesto, odeio. Não me dê trufinha de cupuaçu que eu não vou gostar. Mas eu respeito quem gosta. E assim, Sim. não preciso só comer cupuaçu para achar que eu estou comendo uma comida brasileira, né? Com certeza. Mas eu queria entrar nesse mérito dos ingredientes. Sim. Eu quero saber a sua opinião. Que a gente tem uma listinha de ingredientes aqui. Vamos lá. Que tem várias coisinhas aí. Eu queria saber a sua opinião do tipo, é brasileiro, não é? Um prato com ele. Vamos inspirar essa galera. Vamos mostrar a cultura pra esse povo, né? Pratos feitos com os nossos ingredientes. Eu não sei se são nossos, mas tudo bem. O bendito do tucupi. Certo. O tucupi ele é um caldo feito também da mandioca brava. Que é a super tóxica lá? Isso. Tá. Se você consome puro, morre, né? É muito engraçado. Eu lia muito quando eu estava na faculdade, etnografias que falavam assim, né, sobre como um cachorrinho lá no meio da aldeia lambia a tigelinha de tucupi que estava sendo preparado e morria na hora, assim, porque é uma coisa muito tóxica. Então ele precisa fermentar, depois passar por dias de cozimento para ser Pra consumido. virar o caldo que a gente conhece. Exato, que por sinal é delicioso, Sim, né? Um sabor de umami incrível. É brasileiro, sim, porque eu acho que utiliza técnicas, né, brasileiras de origem dos povos originários aqui. Porém, por exemplo, mandioca. A gente sabe que a mandioca chegou no território Brasil, né, hoje, no período pré-descobrimento, vinda da Venezuela. Então, assim, nem é olha um só. ingrediente típico brasileiro, sabe? Não sabia. Pois é, então por isso que no fundo eu digo, né? Se a gente for estudar realmente a fundo tudo, essa ideia de originalidade, ela se perde, né? Quiabo. Quiabo. Polêmico. Polêmico e babento. Pois é, Babento não é, sei lá, gosmenta a palavra. sim. É outro. O quiabo, ele um ingrediente muito típico da África, né? A gente encontra muito ali naquelas culinárias daqueles povos. Mas uma coisa que eu acho muito engraçada do quiabo, e que também a gente pode até falar do ovo sobre isso, né? É que hoje em dia a gente não come mais a baba do quiabo. Acho que hoje em dia... Estigmatizou, né? Exato. Hoje em dia, se a gente pega uma receita com quiabo, a primeira coisa vai ser como tirar a baba, né? Vai ser o primeiro item da E receita, você já né? é contra absolutamente. Eu acho que a gente muda, né, as texturas ao longo da história, Sim. assim, né, da época e tudo mais. Mas antigamente, eu gosto muito de livros antigos de cozinha, tipo Vovó Sinhá, esses livros bem antigos, assim, que o quiabo, se consumia ele do jeito que ele vinha, com a baba e tudo. Então, assim, hoje em dia a gente, né, modifica muito o ingrediente. Quem come quiabo com baba, levanta a mão.
Nossa! Bastante gente. Inclusive, se eu não me engano, Gente foi estranha. o Rodrigo Oliveira, do restaurante Balaio, que serviu uma vez um vinagrete de quiabo. E aquele caldinho do vinagrete era a baba do quiabo. Assim, Você uma comeu? experiência incrível, comi. Ai, gente. Muito delicioso. Mas eu acho que isso é, como é que fala? É preconceito. É preconceito. É. também você endereçar um ingrediente como um ingrediente que tenha baba. Sim. Você nunca vai pensar, ai, que delícia. Pois ingrediente é. que tem baba. Exato. Já, talvez a gente mudar um pouquinho a nomenclatura aí, não sei. O que eu acho que acontece também com esses pratos muito típicos, por exemplo, do Nordeste. Então, uma buchada de bode, Sim, um exato. sarapatel, Eu não consigo. até a dobradinha, né? Que tem aquela textura mais viçosa, né? Então, eu acho que são preconceitos realmente. Nunca que- comi. Nunca comi. Oxi, qual que você acabou de... Sarapatel. Sarapatel. Nunca comi. Não tenho coragem. Pois é. Não tenho coragem. Não acho consigo que a pensar. textura assusta muito, né? Das coisas. Eu acho assim, tipo, se eu tiver que fugir de São Paulo pra comer alguma coisa muito doida, eu fico pensando, cara, eu vou pagar por isso, obviamente, tem que valorizar, mas eu vou pagar, será que eu vou passar mal? Será que eu não vou? Então é o medo de passar mal e não de não gostar. Perder a experiência. Porque às vezes você vai completa. gostar, mas depois aquilo vai te fazer mal. E eu fico muito tipo, caramba, eu preciso enfrentar o meu medo de Sim, não sim, passar sim. mal. Aham. Mas eu acho que é um estigma de culinária, de Com comida certeza. brasileira, É, sabe? é. Tipo, a própria dobradinha é o cheiro da dobradinha é maravilhoso. Dela pronta. Pronta, né? é. Porque Não no é. preparo não é tão bom Não, assim, não. né? Mas eu não consigo, porque a textura me incomoda. Aham, E acho que tem muito disso também, né? De texturas e afins. Com certeza. Último ingrediente, couve. Couve, delícia, né? Não, eu amo, mas assim, tem jeitos e jeitos de preparar. Eu vejo que tem uma galera que... Outro dia eu entrei no... Eu não sei se você tava, quando a gente falou, alguém que falou... Quem que foi, Cami? Você lembra? Alguém que falou que come couve crua? Couve crua, sim. A kale, né? Muito Mas tradicional. eu não sei porque alguém falou, não pode comer couve crua, você tá Não, doido. espinafre, né? Ah, era o espinafre, espinafre cru. Espinafre cru não é nutricionalmente indicado comer. Tem como é o nome do negócio? Fator antinutricional. E é uma coisa tão comum da culinária também. Muito, né? Lá fora, na França, eles adoram uma salada de espinafre crua, né? Não sei se os nutris Os nutris sabem franceses muito, não assim. devem ter muita preocupação. Pois é. Mas assim, quantidades pequenas parece que Tudo é ok. bem. Tá. Vai comer todo dia também, né? E pensando nesses ingredientes, nessa culinária e tudo mais, você falou de guia Michelin, mas eu acho que vale a gente pensar também em avaliações e críticas gastronômicas, porque a nossa gastronomia, a nossa culinária, nossa comida é moldada à base de críticas, né? Eu não sei como funciona, como é um crítico gastronômico. Pra mim, ele é aquela pessoa absolutamente chata que passa em todos os lugares dando Aquela notinhas. imagem de crítica, Exato, que é snob. E que ninguém sabe quem é porque não falam, né? Aí a gente já não sabe. Geralmente né? é um, como é o nome? Um cliente oculto ali, não sei. Antigamente essa era né, muito formato da crítica, Sim. né? Ser anônima, ser oculta. Essa é uma polêmica mesmo, né? Por quê? Porque assim, teve um período, né, o começo da crítica, a gente pode dizer que era muito nesse sentido, né? Então você tinha um crítico que ia nos restaurantes, avaliava e publicava em algum né, meio de comunicação, geralmente um jornal, né? Mas obviamente ele uma hora passou a ser descoberto, né? E aí começou uma discussão muito sobre, tá, mas existe a neutralidade da crítica? Porque, por exemplo, né, aí os donos de restaurante, os chefes passaram Ficavam a se sentir putos, injustiçados. Né? Pois é, né? Porque às vezes é um crítico que realmente não gosta de, sei lá, mandioca. Vai lá comer. E come, será que a crítica vai ser justa? Exato. Então começou muito essa discussão e aí os críticos começaram a se revelar. Né? Então, por exemplo, hoje o guia do World 50 Best... os críticos são amplamente conhecidos, são jornalistas, são donos de restaurantes, chefes, que vão, né? Eles têm o melhor trabalho do mundo. Comem de graça. Nos melhores restaurantes, assim. Então eles viajam para lugares maravilhosos e provam só as melhores comidas, né? E aí que começou também essa crítica da crítica, né? Porque tudo bem, né? Também vale você se identificar pro dono do restaurante e falar, olha, eu sou o crítico Será de que ele tal... não vai fazer coisa melhor pra você? Pois é. O atendimento não vai ser melhor? Exato, pois é. O guia Michelin, ele trabalhava com um sistema que eu achava muito honesto, né? Porque, aliás, o guia 4 rodas, né? Começou com 4 rodas. Né? Então, os 4 rodas é brasileiro. Isso. Sim. Eles... A regra era não podia se identificar,
eles mudavam periodicamente, né, para não serem descobertos, e eles tinham que ir mais de uma vez no restaurante. Pra ter uma média Exato, ali, né? porque também isso influencia, Obviamente. né? Eu lembro que a Nina Horta, que era uma Sim! escritora fantástica. Morreu recentemente, não Sim, foi? foi em 2019, eu acho. Né? Ela falou que um dia ela foi comer num restaurante super premiado em Londres, mas aí o voo atrasou. Aliás, estava com turbulência, criança chorando, chegou atrasada, esqueceu o casaco no avião, pegou chuva, um frio. Nossa, ela não vai aproveitar nada. Exato. Então, assim, ela passou por tantas Comer com intempéries. ódio, né? Será que seria justo ela avaliar aquela comida? Então, eu acho que isso, Olha né, que legal. são fatores a se considerar numa crítica. Mas eles têm um questionário, uma coisa meio que padrão, né? Obviamente. Total. E que eu acho que por isso que no Brasil, às vezes, não faz muito sentido, né? Porque, por exemplo, o Michelin, ele só dá estrelas para restaurantes que tenham taça de cristal, os talheres prataria. Você precisa ter, por exemplo, você não vai ter um restaurante com 100 mesas que vai ganhar uma estrela. Porque não tem como, né? Precisa ter um mínimo de seletividade, de, sabe, conforto, que às vezes, né, não é muito nossa praia aqui. Mais uma dúvida, para falar de uma comida brasileira, os críticos, eles têm que ser brasileiros, geralmente, ou podem vir pessoas de fora também para julgar? Não, depende do guia, sei lá. Exato, de avaliação, são várias nacionalidades. Porque tem a Rosa Moraes é crítica gastronômica? Isso, a Rosa é a nossa crítica, né, brasileira, que é uma das juradas no 50 Best. No 50 Best, Isso, né? pois é. E ela avalia outros restaurantes de outras nacionalidades. Se eu não me engano, ela fica muito com a América Latina. Então Mas ela avalia Brasil também? Também Brasil. Ah, tá. E aí... E você já teve alguma experiência com críticos gastronômicos, assim, de tipo ver, conhecer ou ser avaliado por... Bom, ser avaliado só se for anonimamente. Mas sim, conheço críticos e a gente discute muito sobre isso, assim, né? Sobre o papel da crítica, né? Porque no fundo também, né? Parece que é uma coisa meio snob, ficar julgando, mas eu acho que é um bom guia, né? Por exemplo, você quer fazer uma viagem. Coloca ali no seu roteiro restaurantes legais a se visitar. Pode ser, não precisa ser os Michelins, né, super caros, mas os Bibi Gourmands, assim, que você consegue ter uma experiência com um ótimo custo-benefício, ou até pra gente mesmo, né? Por exemplo, moramos em São Paulo, cidade enorme, com milhares de restaurantes. Então, se é um crítico que vai ali com o olho mais aberto, numa cantinazinha na Moca e descobre aquela pizza fantástica, né? Eu moro na Zona Sul, tipo, não costumo ir muito na Moca. Mas agora... Entendeu? Então acho que né, a crítica tá aí justamente para nos revelar aí. Eu acho que a gente tá com novos talentos da crítica hoje em dia, com redes sociais também, né? Pois é. Tipo, a gente tem o casal não sei quem, ou avaliando por não sei aonde, ou guia de não sei quem. Tipo, o Gastronominion, que é o super misterioso que faz críticas ácidas. Eu não conheço! Assim. Pois é, bem legal o perfil dele. E ele vai no restaurante? Vai anônimo, ninguém sabe quem é. E ele faz críticas bem, inclusive de restaurantes que a crítica mainstream fala super bem. E ele meio que fala, polêmica, bem assim. Tá convidado a vir aqui no Polêmicas. Não precisa aparecer. Põe uma tarja preta assim. Olha, eu não sabia, que legal. Muito legal, E pensando nisso também, é um processo do tipo, os restaurantes, só pra eu entender, eles mudam muito o menu, assim, tipo, de ano pra ano, ou a ideia é manter sempre o mesmo, nesses períodos de críticas gastronômicas ou coisa tipo, como é que funciona? Porque, tipo, hoje em dia eu acho que os restaurantes estão se orientando muito quanto à sazonalidade. Tá. Então faz mais sentido, obviamente, você trabalhar com insumos que sejam, né, mais rentáveis. E não só por isso, né? Porque também o cliente merece comer uma fruta da estação numa receita, Total. né? Então eu acho que os grandes chefes que têm essa sacada, né, eles estão muito hoje trabalhando por sazonalidade, né? Às vezes é muito difícil também você mudar, né? Sei lá, cada estação o menu de um restaurante. Nossa, sim. Mas a gente consegue ver exemplos pontuais aí, né? Então, por exemplo, a gente tem aquela sorveteria central, sim, né? Da Janaína Torres. Sim. Ou é do Jefferson Rueda, de algum deles. Que eles têm, assim, sorvetes de frutas muito... típicas, assim, muito pontuais, assim, então de pitanga,
né? Que é uma fruta que às Nossa, vezes, super. né, só dá aquela épocazinha do ano, assim, e lá você encontra. Então, acho muito legal isso. E só pra esclarecer pro pessoal dar dúvidas, assim, de restaurantes tipicamente brasileiros, menu degustação. O que raios é um menu degustação? O menu degustação é uma oportunidade de você conseguir provar, né, basicamente todas, ou pelo menos as principais grandes criações ali do restaurante, né, obviamente numa porção menor, mas conseguir provar tudo, né? Então, por exemplo, a Tala, né, aí os chefes se dividem, né, os restaurantes se dividem. Tem menus que são totalmente à la carte, você escolhe o que quer comer, E tem aqueles com que a já... opção menu degustação, que aí você pode comer um pouquinho de tudo, ou tem, por exemplo, o Atala, que só trabalha com degustação no Dom. Então aí esse é o único formato dele. E, na sua opinião, o que é melhor pra você definir? E aí tem uma dúvida logo na sequência. Um bom restaurante brasileiro é um menu cheio de ingredientes ou é um menu com poucos pratos? Como é que você acha que é o ideal? Vamos pensar. E eu acho que é obviamente muito pessoal, né? A crítica sempre é muito subjetiva, né? Eu gosto muito de ver ingredientes tradicionais ou não, ou, né, mais exóticos, digamos assim, sendo trabalhados de formas muito diferentes, né? Então você citou aí, por exemplo, o creme anglaise com pequi, né? Puxa, eu acho você que é maravilhoso. São sacadas muito incríveis, assim, né? Eu gosto muito desse estilo de cozinha, assim. E aí agora uma dúvida, pensando pra gente avaliar comidas brasileiras Sim. também. Eu sou muito fã da da comida mineira. Certo. Amo comida mineira. Mas se eu comer uma comida mineira em São Paulo, ela não vai ter o mesmo sabor da comida mineira que eu como em Minas. E aí vem essa coisa do gosto e do sabor. Porque não Sim. tem o mesmo gosto, não tem o Pois mesmo é. sabor. Qual que é a diferença? O gosto, a gente meio que convencionou a dizer que são cinco gostos, paladar, né, Isso, mesmo. né? Então, o doce, o salgado, o azedo, o amargo. E O hoje em umami. dia a gente fala muito do umami, né? Que é aquele gosto super gostoso do parmesão, do tucupi. Outras culturas estendem muito mais esse leque aí de opções. Por exemplo, o gorduroso, o apimentado, eles já entram como uma categoria Também de gosto. na Índia, por exemplo, Entendi. né? Agora, o sabor, né? Se a gente for pensar num sentido mais fisiológico, ele tem muito essa combinação de olfato e paladar. Porque, por exemplo, se eu como um purezinho de maçã ou de cebola com o nariz não tem tampado... gosto nenhum. Não tem gosto nenhum, a vai mesma ser coisa, meio que a mesma coisa, né? Então o sabor ele começa a ser pensado por aí, mas que envolve características que são muito da memória, do afeto, né? Do quanto você revive experiências com aquilo. Então também tem esse outro lado muito, né? Psicológico, Total. social. Não, e de memória, tudo, né? Total. E outra, se eu comer comida mineira em Minas Gerais, eu vou estar super feliz, porque eu tô Exato. viajando, eu tô ali Isso. passeando, Isso entendeu? influencia muito, né? O sabor das Fica coisas. muito mais gostoso, fica muito Exato. mais, né, É. pensando nisso. E agora que a gente já tá assim encaminhando pro fim, eu queria fazer um tete-a-tete com você. Bora lá. E aí eu vou te fazer algumas perguntas e você me diz aí o que de resposta você tem pensando de bate e pronto. Ok. Bem na pegada daquela entrevistadora lá, tá? Um chefe. Um chefe. Ou uma chefe. Brasileira, tá? Pelo amor de Deus, boa. tá? Olha a vida, né? É que é difícil você não cometer injustiças, né? Quer falar um chefe e uma chefe? Bom, também cometeríamos muitas injustiças, né? Mas eu vou ficar com um que, apesar de ser polêmico, eu pesquisei muito a cozinha dele, acho um trabalho fantástico. Pesquisei, foi tema da minha pesquisa do mestrado, que é o Alex Atala. Assim. Tá bom. Acho que é um chefe muito relevante ainda para o Brasil e que... Tem muita coisa pra fazer ainda, né? Com certeza, esperamos. Um ingrediente. Daquele que não pode faltar. Brasileiro. Boa. Aí Vai falar complicado. escargot. Eu fico com o milho. Não, isso aí não tem como. Eu adoro milho em todos os Milho é formatos. paixão nacional, assim, né? Natura, cozidinho, assado, as farofas. Milho, gosto. Tá. Um prato, Prato brasileiro. por favor.
Eu vou dizer moqueca. Boa, nossa, é bem. Moqueca é um bem Isso. brasileiro. Vou falar também. só moqueca pra não entrar na polêmica. Capixaba, O bababi, baiano, bababá. isso. Tá bom. Um doce brasileiro. Pudim. Pudim? Sim. Inclusive temos uma Adoro. figurinha do Ulisses no nosso grupo de WhatsApp, que é Eu Ouvi Pudim, porque, né, já dá pra saber, né? Uma pizza com sabor brasileiro. Puxa. Estrogonofe. Arroz Carne com doce. brócolis. Brasileiro eu vou no clássicozão, frango com catupiry. Eu amo pizza de frango com catupiry. Um tempero. Brasileiro. Um curry. Uma erva que você gosta muito de usar no trabalho na cozinha. Então eu vou falar uma erva. Tá. Jambu. Sério? Fantástico. Gente do céu, nunca imaginaria Muito. falar Inclusive, jambu. planto jambu. Gente, vale um disclaimer aqui. O Ulisses tem uma plantação na casa dele. Que ele, do nada, ele aparece com umas goiaba, com maçã, com o que mais? Pitaia. Nossa, Pitaia, gente. Pitaia. Um pecado gastronômico. Puxa, esse eu vou falar um não brasileiro, vale? Não, quero brasileiro. Quer um Mas fala os dois brasileiro? agora, vai, que eu fiquei curioso. O não brasileiro eu vou dizer que é um creme de avelã. Creme de em avelã. Tudo. E um brasileiro? Um brasileiro que eu não faço, tá? Mas que pra mim é um pecado, que é pizza com ketchup. Sério? É. Eu não faço. Não dá. Feijão em cima ou feijão embaixo do arroz? Eu gosto do feijão por cima, mas do ladinho. Nem em Uma cima, nem régua. embaixo. Medimos um Meio transferidor do no prato. ladinho, assim, cada um no seu cantinho, sabe? Um restaurante? Um restaurante, eu vou falar um que eu conheci recentemente, eu adorei, é o Cuscuz da Irina. Cuscuz da Irina. Isso. É onde que é? Aqui em São Paulo? Fica na Vila Madalena. Boa. Uma comida que você não vai comer por nada no mundo brasileira, no caso. Ai, brasileira. Que é difícil, porque você gosta de tudo, né? Pois é. Eu vou dizer que acho que não tem. Sério? Por exemplo, eu não comi sarapatel, mas tô Mas louco comeria. pra provar, Ai, sim. gente, eu tenho Adoraria. Vamos combinar. Ah, Se você fizer, eu como. Boa. Eu experimento. perfeito. Então, combinado. E agora, pra terminar, uma dica infalível na cozinha pra deixar sua comida bem brasileira. Eu acho que eu diria que é cozinhar com memória e com amor. Um site, receitasnestle.com.br. uma nutricionista, Camila Guedes. Yuli. Agora eu quero que você olhe para aquela câmera ali onde o povo está te vendo e fala pra eles por Concordo. que essa aqui, ó. Por que é importante comer comida brasileira? Bom, eu acho que não só para valorizar o trabalho de chefes, famosos ou não, cozinheiros de casa, do dia a dia, cozinheiros e cozinheiras, valorizar toda essa cultura, né, essas histórias, mas porque também os ingredientes brasileiros são muito ricos, né? Você encontra sabores exclusivos que a gente não tem em nenhum lugar no mundo. E essa diversidade de sabores, formatos, texturas, cores, que é muito nossa, eu acho que é a maior riqueza que a gente tem. Então, por isso, sou um entusiasta aí da cozinha brasileira. E eu acho que a gente tem que continuar este episódio num belo de um restaurante. Maravilha. Um Boa. bar, Perfeito. um boteco, com comidinha de boteco, que eu amo uma comida de boteco. Maravilha. Agora. Mas antes de tudo, agradecer, claro, pelo trabalho que você faz em Receitas Nestlé, porque, gente, a gente tem aí uma gama de receitas, quase 7.000 receitas. É óbvio que a gente não desenvolveu tudo hoje, nem nesses dias, mas assim, a gente tem desenvolvido receitas sempre pra vocês. E o Ulisses é responsável por boa parte delas. Fazer coisas tão difíceis com produtos, às vezes, que a gente nem imagina que possam ser utilizados nas receitas, Pois né? é. Os nossos biscoitos, nossas fórmulas e coisas do tipo. Então é um trabalho do caramba, também uma responsabilidade altíssima, né? Porque vai pra casa do consumidor. Mas é isso, tentando aplicar um pouco do que é essa brasilidade, do que são as nossas técnicas e ingredientes. Então isso eu acho que é muito, muito, muito bacana e precisa ser valorizado. E acho que a gente pode terminar aqui também falando que se ele fizer o sarapatel, eu faço questão de filmar. Ai, e que eu tô comendo, que eu vou comer esse sarapatel. Boa, ó.
Compromisso. Obrigado, Fechado. viu? Com um molhinho de banana. Assim, Ah, não. Banana não. Por favor. Obrigado por ter participado. Eu que agradeço. Por ter Foi topado. incrível. Foi um dia fora do trabalho, mas falando de comida, então a gente não tá tão distante. Claro, paixão. Se você gostou deste episódio do Polêmicas na Cozinha, a gente vai se despedindo aqui. Agora é hora de você maratonar, porque o Polêmicas é isso. A gente fala de comida boa, a gente fala de nutrição, a gente fala de tudo pra você não precisar ficar criando polêmica em casa. Escuta com a gente aqui no Spotify ou assiste no YouTube. Eu sou o Luke, gerente de comunicação e culinarista de receitas Nestlé, e a gente vai se ver no próximo episódio, que eu não sei ainda qual vai ser. Mas se você tá vendo, você já sabe qual é. E aí, eu espero que você fique conosco. Polêmicas foi produzido, dirigido, roteirizado e tudo mais aqui no Multiverso da JRG Comunicação. Um grande beijo e até o próximo.